Olá novamente, ouvinte e espectador. Para quem ainda não me viu ou não me ouviu, eu sou Adriele Marquezini, sou jornalista especializada em saúde e negócios e sou cofundadora da Essence, que é uma agência focada na produção de conteúdo B2B. Este aqui é o Bastidores da Saúde, um projeto idealizado pela MV, que é líder no desenvolvimento de tecnologias para a saúde. Esta série nasceu intimamente conectada ao compromisso da MV com a transformação digital. Afinal, a gente sabe que nenhuma mudança ocorre sem conhecimento de qualidade como base, e esse é nosso objetivo por aqui. Lembrando você que este aqui, como todos os demais episódios do projeto, está disponível tanto no formato podcast, nas diversas plataformas de áudio, como no formato de videocast, no YouTube da MV. E o tema de hoje é com uma visão mais voltada às pessoas, apesar de ter tudo a ver com transformação digital e tecnologia, como não poderia deixar de ser. O nosso tema é o que falta aos gestores de saúde. E hoje nossa mesa é só de mulheres. Os currículos são bem extensos, então eu vou tentar dar uma resumidinha, mesmo assim ficou comprido, viu, gente? A gente tem aqui a Ana Maria Malik, que é médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutora em Medicina Preventiva pela USP. Ela é professora titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, e coordenadora da linha de saúde do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade. A doutora Ana Maria também é membro da Comissão de Saúde do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e acadêmica eleita pela Academia Brasileira de Qualidade, a ABQ. Doutora Ana Maria, é uma honra tê-la aqui. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E a gente tem também a presença da Tassira Valois, que é especialista em saúde coletiva e gestão de sistemas e serviços de saúde, com larga experiência no mercado privado, indústria farmacêutica e de diagnóstico, além de entidades representativas. Hoje, ela ocupa a cadeira de CEO do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, o SEBEX, e vice-presidência na Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG. Também é membro do Instituto de Relações Governamentais, que é o IRELGOV, né? Falei certo? IRELGOV. Certo. Então, Tassira, é uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui colaborando com essa discussão com a MV, junto com a professora Ana Maria Malik. Mais uma vez, obrigada, Adriele. Eu que agradeço, gente. Bom, eu queria, antes de começar aqui o nosso papo, dar aquela chamadinha da vinheta. Em 2 segundos a gente volta. Não sai daí. Bom, gente, aqui é Bastidores da Saúde, então eu vou começar contando uma informação de bastidores para vocês duas, que é, esse tema não estava previsto inicialmente da primeira vez que a gente desenhou essa podsérie que tem 10 episódios, né? A gente pensou em alguns temas que se confirmaram e tal, mas a gente decidiu fazer uma reunião de pauta nos 2 primeiros episódios, que inclusive já estão disponíveis faz tempo, né? Aqui nos canais da MV. E a gente chamou alguns especialistas e tal para bater esse papo, para ouvir do mercado o que estava sendo precisado conversar, né? Aqui sobre essa ótica de bastidores. E gestão de saúde e o que falta para o gestor de saúde foi o tema que, assim, mais apareceu. E faz todo sentido, né? Porque nenhum problema do setor de saúde pode decorrer de uma gestão que é totalmente eficiente, totalmente eficaz. Então, a gente precisa corrigir esse gargalo de gestão. Então, eu queria que ambas respondessem, tá? Cada uma vai ter seu espaço. A partir da sua experiência e da sua realidade, né? Do que vocês têm hoje de contato com o mercado, o título do nosso episódio. O que falta aos gestores de saúde hoje, tanto em termos de conhecimento teórico quanto prático? Quem se voluntaria? Eu posso começar? Vamos lá, doutor. Bom, uma coisa que falta, na verdade, é conhecimento de soft skills.
Quer dizer, você precisa saber lidar com pessoas. Qualquer gestor, na verdade, lida com pessoas, mas o da saúde lida, além de tudo, para pessoas. Então, não adianta falar que, por exemplo, o paciente não sabe fazer. O paciente sabe fazer, desde que você explique e se faça entender. O mesmo acontece com os trabalhadores da saúde. Quer dizer, ninguém faz errado por maldade, faz errado por não saber o que precisa fazer. Então, comunicação e negociação são dois assuntos fundamentais, sem esquecer, claro, gestão de conflito. Repito, isso não é só para o gestor da saúde, mas também é para o gestor da saúde. O que o gestor da saúde precisa mais do que os demais é saber onde ele está, porque os problemas de saúde da população são diferentes de acordo com onde está essa população. Então, a gente não pode achar que em São Paulo, capital, é exatamente a mesma coisa que em Goiânia, por exemplo, mesmo que estejamos falando de duas capitais. Perfeito. Muito bom. Tassira? Concordo em absoluto com a professora Ana Maria, até porque nem tem como discordar, mas eu destaco na minha fala pontos complementares que tem a questão da governança. Acho que a gente precisa de um realinhamento da governança da saúde. E eu quero destacar, quando a gente coloca a pessoa no centro, que a gente toma a decisão na pessoa, a gente precisa também rediscutir e realinhar o conceito de saúde para o qual nós estamos tomando a decisão. Certo. Então, acho que na nossa formação a gente precisa realinhar o conceito, porque este conceito realinhado vai determinar toda a nossa tomada de decisão, dentro do sistema ou dentro do negócio, ou dentro do serviço. Colocando a pessoa no centro, e principalmente alinhando a questão da tecnologia que nos traz aqui numa discussão feita pela MV, é de que a transformação ela não está na tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta para a transformação. Sim. A pessoa que usa a tecnologia, sim. Então, aí eu destaco a necessidade do gestor conhecer o seu papel e como a sua ação impacta nessa cadeia ou do serviço ou do sistema. Né? Então, quando você se empodera desse seu papel e você reconhece que isso vai impactar ou no processo de trabalho ou no processo do sistema, a gente começa a realinhar alguns pontos que são necessários para essa transformação na saúde que a gente tanto discute, que a gente tanto deseja. É verdade. Se você me permite, Claro. tem o software, né, o hardware, mas não dá para esquecer o Zellware ou a Merriware. Porque se falhar ali, não tem software ou hardware que dê conta. Perfeito. E aí, como que você falou, Tassira, que ele precisa entender seu papel? E aí eu vou jogar essa pergunta para ambas de novo, tá? Como entender seu papel, já que, como a doutora Ana Maria disse, ele muda conforme o lugar onde está? Como que o gestor se abre para entender o papel dele naquele contexto? Tem como? Obrigada pela cortesia. Isso não é difícil. Isso não é difícil, mas é novamente começar pelo começo. Tá. Então, se estamos, enquanto gestores, à frente de um serviço de saúde, a gente precisa saber qual é o propósito daquele serviço, qual é o propósito daquela entrega e determinar não só o nosso papel, mas o papel de toda a nossa equipe e de todo o nosso serviço. Isso é princípio básico da governança. Né? Se estamos numa posição de gestor de sistema ou de gestor de operadora ou seja lá o que for, novamente, conhecer qual é o propósito, o que você entrega e como aquela entrega vai contribuir dentro do funcionamento de toda a cadeia de saúde. Então, é trazer o gestor para essa visão ampliada do sistema de saúde. Hoje a gente tem uma miopia. A gente consegue somente olhar ou observa que a maior parte dos gestores, ele olha somente para aquela entrega daquele serviço. E quando ele parte para uma negociação ou parte para falar de saúde baseada em valor, saúde baseada em desfecho, ele não consegue ver além do que ele está entregando e como é que aquilo impacta em todo o sistema. Então, o convite é para que a gente tenha essa visão ampliada, essa visão sistêmica, essa visão de impacto do nosso papel dentro da cadeia. Perfeito. A fala da Tassira me lembra justamente isso. Quer dizer, temos que fugir do que acontece no setor saúde
no mundo inteiro, que é a fragmentação. Quer dizer, cada um olha para a sua trilha. Na verdade, uma coisa importante é saber, o gestor saber onde ele está, para saber do que aquela população precisa e que outros recursos existem. Então, por exemplo, quando você está em um bairro de São Paulo, onde tem todo tipo de recurso, é completamente diferente de você pegar um bairro da periferia, por exemplo. Ou algum município onde, por exemplo, existem poucos médicos ou poucos profissionais, onde talvez não haja serviços de reabilitação, ou profissionais de reabilitação. E tem uma outra coisa, você tem que estar antenado com quais são as tendências do momento. Eu não estou falando em seguir modismo. Seguir modismo é uma catástrofe. Ai, que maravilhoso inclusive no que diz respeito à moda. Né? Se você vai usar o que está na moda, é um horror. Agora, você precisa pensar no seguinte, hoje você tem que trabalhar com transformação digital. Mas transformação digital não é qualquer coisa. Transformação digital é alguma coisa pensada. É você conseguir conversar com quem está trabalhando com você na mesma região. E, em última instância, né, isso depois eu vou falar, mas isso tem a ver com a tal da compliance, que é o que você faz quando ninguém está olhando. Ah, olha só, hein? Olha o recadinho. Eu até olhei para a câmera. Boa. Olha, então tá. Então guarda essa aí da compliance, não esquece. Jamais. Porque eu sou ruim de memória, talvez eu esqueça de puxar. E aí eu queria trazer uma outra coisa, que é... Isso também foi falado em outros episódios, enfim. Mas quando a gente olha, pelo menos na minha bolha, né? Eu trabalho com produção de conteúdo na área de negócios, na área de saúde, estou imersa nesse mundo. Então eu vejo que, pelo menos nessa bolha que a gente vive de gestão, não falta informação. Tem cursos formais, tem cursos livres, tem conteúdos abertos na internet, né, em diversos formatos, enfim. A informação está aí. Mas ainda assim, a gente fala de um país gigante, com referências de gestão totalmente diferente. Tem o sistema público, tem o sistema privado. Dentro do sistema privado são também um universo, né? Enfim. Eu queria entender, na visão de vocês, a raiz da falta de preparo do gestor de saúde. Bom, eu adorei que a doutora Ana Maria virou os olhinhos. Eu achei isso tão maravilhoso. É que eu estou falando de um lugar de estar na área de ensino desde que o mundo é mundo. Então, é importante ter claro que, primeiro, não é fazer curso que vai resolver a vida de quem quer que seja. Olha só, uma professora, hein, gente, falando maravilhoso. Porque, de novo, tem a questão da comunicação, de para que você faz o curso. Você não tem que saber só para que você está gerenciando aquele serviço ou sistema de saúde, como disse a Tarsila. Mas você tem que saber para que você está fazendo determinado curso, determinado programa. Então, uma coisa que já foi evidenciada, inclusive em trabalhos científicos, é que as pessoas têm na cabeça aquilo que se ensinava quando ela fez o curso, se ela não for buscar conhecimentos novos. E na saúde, o conhecimento muda o tempo todo. Muda conhecimento de processo, muda conhecimento de instrumentos, muda a forma de se relacionar com pessoas, até de falar. Porque, nós estamos em período de Olimpíada. Falaram que a Raíssa é ridícula. A primeira vez que ouvi a palavra ridícula, eu falei, por que o cara está sendo agressivo? Mas não, no caso específico, era um super elogio. Uhum. Então, você tem que saber o que você está falando. Eu estou falando como uma comunicadora. Uhum. Então, você precisa saber qual é o seu espaço. E aí, a busca constante pela educação, que hoje em dia é super facilitada pelo online, é ótima, com uma ressalva. Às vezes o online está errado, está atrasado,
basta ver as fake news. Exato. Então, alguém precisa saber fazer curadoria de conteúdo. Então, você deveria ir atrás de gente em quem você confia para isso. E a outra coisa é que a gente tem que abdicar da posição de eu sei tudo. Ah, sim. Médico, eu sou médica, então eu posso falar. Médicos sabemos tudo. Não, não é verdade. Nós sabemos uma parte. E nós temos que saber com quem conversar para perguntar sobre o que eu não sei. Então, você tem que saber conversar com o financeiro, você tem que saber conversar com o legal, você tem que saber conversar com o gestor de pessoas, você tem que saber conversar com a pessoa da TI e não partir da premissa de que aquela criatura não dá para conversar. Nossa, perfeito. E eu lembro quando eu entrei na faculdade de jornalismo, tinha uma coisa que brincava, que era jornalista acha que é Deus. Médico tem certeza. É isso, e dependendo da especialidade, ele até deixa Deus sentar perto. E Tassiri, e você? Acho que a colocação, a fala da Ana traz essa raiz. Eu só queria ilustrar um pouco sobre a capacidade de diálogo, né? A busca do conhecimento, a fonte dessa busca de conhecimento, a capacidade de diálogo que ela traz muito bem na fala dela, a capacidade de adaptação do que você aprendeu com a realidade que você está, que é trazendo um pouco da outra pergunta para essa, de que é saber onde você está, né? Então, como é que eu adapto? A realidade é muito diferente do que a gente aprende nos livros, do que a gente aprende nos cursos ou do que a gente discute com os nossos mestres, os nossos mentores. Então, qual é a minha capacidade de ação a partir da informação que eu tenho, a partir do aprendizado que eu tenho? O que a gente trabalha muito no colégio é exatamente essa capacidade de ação. É como você vai transformar isso, como você vai ser agente de mudança com tudo que você aprendeu. Acho que aí é que a gente tem um módulo, um círculo, uma área de aprendizado, que é uma área de aprendizado do fazer acontecer. E nós conversávamos antes de começar isso aqui sobre, enquanto profissionais de saúde, a gente acredita, eu vou aliviar um pouquinho para o médico, né? Enquanto profissionais de saúde que somos, nós acreditamos que a solução do sistema de saúde está na nossa mão, porque a gente conhece de saúde, a gente conhece de como funciona aquilo com que a gente trabalha. E a gente tem pouco a humildade de pedir para outros profissionais contribuírem para solucionar os problemas que nós estamos vivendo no sistema de saúde e para muitos deles andando em círculos há uma década ou mais. Então, aprender a trabalhar, aprender a aceitar o aprendizado e a contribuição que outros profissionais podem trazer para a área de saúde, eu acho que esse é um dos pontos de aprendizado muito importante. E quando a gente está falando, desculpa, mas né, assim, provocação é provocação. Hoje em dia se fala muito em determinantes da saúde e da doença. Então, existem os determinantes sociais. Quer dizer, você fica doente, entre outras coisas, pelos seus hábitos, que é uma coisa que todo mundo fala. Então, tem que fazer exercício, tem que tomar água, tem que beber moderadamente, não pode fumar, etc. Mas, aonde você trabalha e como você trabalha, aonde você mora, o que você estudou, como você se relaciona, essas coisas são os chamados determinantes sociais que, infelizmente, não estão sob nosso controle. Quer dizer, tem gente que adoraria morar, por exemplo, do lado da praia, que dizem que é a coisa melhor para a sua longevidade, etc. Mas não, hashtag de vez em quando não dá, né? Só que não. Então, tem esses determinantes sociais que a gente tem que reconhecer. A outra coisa que é importantíssima são os determinantes legais. Então, por exemplo, como é que pode fazer para que as leis de fato sejam cumpridas? Né? Então entra o negócio da compliance mais uma vez. Existem os determinantes comerciais. Então, se eu sei que alimentos ultraprocessados fazem mal, por que pode vender? Exatamente. Eu não consigo entender. Então, mesma coisa, aquele pendrive que o pessoal fuma, chamado vape. É ilegal, só que você pode comprar e receber na sua casa em 10 minutos. E ainda é ilegal, mas pode usar, né? E não engorda, o que é pior, mas pode emagrecer demais. E tem
Um dos papas da qualidade em saúde, o Donald Berwick, ele lançou faz 2 ou 3 anos um texto sobre determinantes morais na saúde. Os determinantes morais, eles dizem o seguinte: a questão é que o cidadão vai buscar no sistema de saúde ou no serviço de saúde aquilo que o adoeceu, que o fez adoecer, e que não tem nada a ver com o que o sistema ou o serviço de saúde pode oferecer para ele. Olha só. Depois dessa, hein? Fiquei até sem palavras. Mas, gente, tem uma coisa que vocês também trouxeram, e até a doutora Ana Maria pode falar aí dos médicos, porque ela é uma, e você falou do profissional de saúde em geral, né, Tassira? E tem uma coisa que grande parte, não tenho esse dado, mas é para inferir pelo que você conhece do mercado, dos gestores de saúde são médicos. E não se ensina sobre gestão na faculdade de medicina. E nem sempre o gestor que virou médico, o médico que virou gestor, ele estudou gestão, né? Então, também tem um gap aí de formação na faculdade, né? Vocês acham que deveria se adaptar o curso para preparar esses médicos para se tornarem gestores? Você quer que eu diga sinceramente? Sinceramente. Sinceramente, eu acho que existe conhecimento suficiente sobre medicina para ser ministrado, para ser discutido durante os 6 anos de faculdade. Hoje em dia, o médico termina a faculdade, nem sempre, mas muitos terminam a faculdade mal formados. Então, eu acho que você precisa aprender um mínimo, no Brasil, por exemplo, sobre o que é o SUS. Certo. Você precisa aprender um mínimo sobre o que é desperdício de recursos. Mas gestão financeira vai aprender depois. Tá bom. Sinceramente, eu acho que isso é perda de tempo útil para ensinar aspectos do grande campo de conhecimento que é a medicina ou até a saúde, porque medicina é uma coisa, saúde é outra. Uhum. Né? E, na verdade, o sistema de saúde deveria buscar a saúde e não ficar curando a doença. Então, estou abusando já do recurso. Mas, não, enfim, fica à vontade. Tá eu acho que é importante a gente ter clareza de que a gente tem um papel. Existem cursos de pós-graduação aos potes. Existe um conhecimento que você pode fazer fora do horário de aula. Uhum. Mas dedique-se a aprender a sua profissão de saúde. Por exemplo, no curso de enfermagem, existe um conteúdo de administração, mas ele é um conteúdo básico que permite ao enfermeiro trabalhar como gestor da prática de enfermagem. Não necessariamente ele dá o conhecimento esse ao qual eu estava me referindo antes. De novo, o que o profissional de saúde, seja ele qual for, precisa aprender quando ele está em formação é o que é o sistema de saúde e o que existe de extratécnico para ele fazer. Certo. O técnico ele vai buscar depois se ele quiser. Concordo em absoluto e trago a questão do amadurecimento do profissional. Existe uma maturidade que na graduação a gente não tem para discutir determinados assuntos e até para entender determinados assuntos. Então, o nosso comportamento muda completamente com o amadurecimento. Eu acho que cargos de gestão, eles vêm com o amadurecimento dessa sua visão de como as coisas funcionam e da sua capacidade e habilidade de negociar e dialogar. Então, acho que é complementar, não mudaria os cursos de graduação pensando em gestão, não. Já pensando em compliance é outra questão, né? Mas compliance não se aprende na escola de novo. Compliance é comportamento. Isso. Compliance você aprende em casa, você aprende no primeiro grau. Se você tiver que ensinar como você ter um comportamento correto, aí é ruim. O que você precisa é aprender o que é fora da norma. Por acaso eu estou envolvida nessa coisa do ensino de compliance para profissionais de saúde. E aí a gente passa um questionário que pergunta algumas coisas que não fariam sentido. Mas, por exemplo, você acha que está certo você, sendo interno ou residente
levar algumas coisinhas que tem no plantão para casa. É a mesma coisa que levar clipes. Não está certo. Mas as pessoas enxergam isso. Isso é o exemplo que elas veem. Então, o que precisa é ter gente que dê o exemplo. Não dá. Por isso que eu falei que compliance é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Sim. Né? Se você é conforme. Porque a quantidade de não conformidades que a gente vê nos comportamentos das pessoas é uma barbaridade. Eu estava vindo para cá, tinha lá uma polícia, o motorista do carro perguntou se eu estava de cinto de segurança. Eu falei, ué, eu entro no carro e ponho o cinto de segurança. Aí ele olhou, fez uma cara de não acredito, deve ser velha. Então, Eu sou compliant. Não, está escrito que precisa, é bom para minha segurança, eu faço. Exato. É a transversalidade da discussão do compliance, né? O compliance, como exemplo, ele precisa estar em toda a discussão do aprendizado, né? E não uma disciplina específica, e não uma aula de disciplina de compliance, porque você não aprende isso como metodologia. Né? Olha, não seja sacana, né? Exato. 5 passos para não ser sacana. Olha que legal, é verdade. Boa. Vamos fazer um e-book disso? Vamos. Vai ver, olha, cara, vai virar best-seller. Não vai ganhar jabuti, mas vai virar best-seller. E, agora, olhando um pouquinho sobre o aspecto da tecnologia, né? Quando eu falo tecnologia, não precisa nem ir para uma coisa muito, nossa, inteligência artificial, que tá agora, né? Só se fala disso como se só isso existisse. Gostei muito do que a doutora falou, não vamos seguir moda, seguir tendência, é igual seguir moda, né? Nunca dá bom, então vamos pro básico, né? Como é que vocês avaliam hoje o conhecimento dos gestores sobre tecnologia e como esse conhecimento, essa falta de, pode impactar em uma gestão eficiente? Posso dar 2 passinhos para trás? Por favor. Tem gente que acha que tecnologia é máquina. E não é. Máquina é máquina. Máquina é equipamento. Máquina é hardware. Certo. Então, um processo, um procedimento bem feito é tecnologia. Então, ligar o botãozinho do on-off no computador é uma coisa que você precisa saber fazer. Saber como funcionam as coisas que tem por trás, não precisa, desde que aquilo funcione. Certo. Né? Tem aquela grande diferença entre navegar na internet e naufragar na internet. Agora, eu acho que é importantíssimo você, de novo, saber o que existe para ajudar. Porque quando você... Por exemplo, existem aplicativos que 20 anos atrás ninguém queria usar. Hoje em dia, o aplicativo acaba sendo mais amigável. Então, você consegue interagir com ele. Todo mundo consegue interagir com ele, mais ou menos. E tem aplicativo que nem com 4 PHDs você consegue fazer aquilo funcionar. Quer dizer, por exemplo, conseguir agendar uma consulta ou para dizer não vou conseguir ir, quero desmarcar. Você não consegue. E aí o pessoal ainda acha que a culpa é minha que não consegui. Tem que entender de novo que as coisas têm que ser amigáveis, tem que ser fácil. E o gestor tem que entender isso. O gestor não pode falar, aí o povo da TI que resolva. Porque o povo da TI não vai resolver. Precisa haver, primeiro, governança em TI. E segundo, precisa haver disponibilidade de conversa entre 2 idiomas diferentes, entre todos os idiomas diferentes que se fala num sistema ou num serviço de saúde. Porque cada um fala a sua língua e as suas siglas. Então, precisa de, entre outras coisas, paciência e capacidade de ouvir. Trazendo isso para o dia do gestor, para o dia do executivo, você precisa conhecer muito bem o seu problema para selecionar aquela tecnologia que vai ser a ferramenta da solução.
e entendo a capacidade de avaliar diferentes opções, oportunidades e reconhecendo junto com a sua equipe qual é a melhor solução, aí você precisa ter todo o processo de diálogo das diferentes línguas para começar a adaptar o seu processo de trabalho. Então você tem aí, acho que muito mais do que conhecer como a tecnologia funciona, porque aí a gente vai precisar da habilidade de trazer para perto de nós os melhores técnicos dessa tecnologia. Mas eu preciso, enquanto gestor, saber como é que ele vai impactar na minha cadeia de trabalho, na dinâmica do meu serviço, do meu sistema. Então, acho que é começar a adaptar esse processo de trabalho para ter o melhor impacto possível com a minha equipe, manter a minha equipe engajada para a utilização dessa ferramenta e trabalhar para que a maturidade digital dos meus colaboradores e da minha instituição, ela melhore. Então, acho que é um movimento, né? Uma jornada de transformação e da utilização da tecnologia como ferramenta, não como motivo. Né? Certo, com certeza, com Olha, certeza. 40 anos, esse exemplo eu costumo dar porque ele bateu em mim. Né? 40 anos atrás, quando começou a automação de laboratório, porque a Tarsila estava falando e eu estava pensando assim, commodity, é commodity. Então, quando começou a automação de laboratório, assim, muita gente vai perder emprego ou não. Mas os exames vão sair muito rápido, é verdade. E um amigo meu, economista, falou na época, 40 anos atrás, ele falou assim, o que me preocupa é que os exames desnecessários também vão sair muito mais rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o fato de haver a ferramenta não muda a atividade fim. Uhum. A atividade fim tem que ser trabalhada com aquele intuito a que a Tarsila se referiu desde o começo. Nossa, total, total. Muito bom. Agora, se a gente for olhar, eu sei que no começo vocês elencaram o que precisa ter, né? O que os gestores precisam ter, as habilidades que eles precisam desenvolver. Vocês, nessa experiência que vocês têm aí ao longo desses anos, quando vocês olham para um gestor, ele tem determinadas características, gestora, né? Gestor no sentido amplo. Vocês falam, esse aí vai dar ruim, esse aí não vai conseguir dar conta. Quais são essas características? Eu dificilmente falaria isso. Mas eu vou falar um pouquinho de teoria. Tem um teórico, que é o Henry Mintzberg, ele fala que o gestor tem que ter, ele desenvolve, não é que ele tem que, porque a administração é uma coisa que acontece no empírico, não é teórico. Né? Então, ele olhou milhares de gestores de qualquer tipo e ele conseguiu resumir os papéis do gestor a 3. Interpessoais, Certo. quer dizer, tudo aquilo que eu falei no começo, informacionais, quer dizer, ele tem que monitorar o que está acontecendo de informação, ele tem que disseminar essa informação, ele tem que falar sobre a sua organização lá fora. E o terceiro são papéis decisórios, quer dizer, ele precisa saber onde ele vai botar o dinheiro, ele precisa saber aonde que ele não vai colocar o dinheiro e assim vai. Então, esses 3 tipos de papel são importantes. Agora, portanto, para dar conta desses 3 tipos de papel, tem algumas coisas que tendem a ter mau resultado. Fui educada. Olha, foi muito elegante. Uma delas é não sair de trás da escrivaninha. Certo. Escrivaninha, ou sei lá, estação de trabalho, chame como quiser. Quer dizer, qualquer pessoa que passa o dia discutindo com papel e com o computador, mesmo que com o computador fale com o mundo inteiro, não é suficiente. Ele tem que saber o que está acontecendo na linha de frente. Certo. A outra coisa que eu acho que é importante, e é um comportamento que é completamente avesso ao que se ensina em gestão da qualidade, por exemplo, é assim, a culpa está no outro. Eu falei. Eu não estou aqui para cobrar você que fala. Desculpa, eu falei que é para fazer, mas você precisa ver se alguém foi fazer ou não foi fazer, porque... E a culpa não é do outro, quer dizer, a responsabilidade tem que ser compartilhada. E a terceira é saber qual é
seu limite e o limite da sua organização. Não dá para querer brincar de super-homem ou super-mulher, ou de Mulher Maravilha. Tem que tomar um pouco de cuidado com aonde estão os limites. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, depois eu vou parar de falar isso, mas é gestão de contratos, né? A gente estava até falando sobre gestão de contratos um pouco lá em cima. Existe uma norma não escrita que, assim, o que não está escrito no contrato eu não faço, então tem que botar tudo no contrato. Mas não necessariamente quando você faz o contrato você sabe tudo que você vai precisar. Então a capacidade de saber o limite do contrato, de saber como se gerencia o contrato e de como se conversa entre o contratado e o contratante também é outra coisa importantíssima. Nossa, total. Muito bom. Acho que a resposta está completa. Não... Mas essa questão no primeiro momento, você avaliar se vai dar certo ou não dar certo, acho que a gente precisa de um tempinho para sentir se aquele gestor vai dar mais trabalho ou menos trabalho, se ele vai precisar mais de nós ou menos de nós, certo. Né? Eu acho que todos podem dar certo desde que estejam, no primeiro momento, abertos a aprender. É um aprendizado constante. E é um aprendizado da dinâmica do serviço novo que ele está entrando e do relacionamento que ele precisa construir de confiança com a equipe, né? E com os fornecedores e com todo o elo dessa prestação de serviço e dessa gestão. Então, acho que a pessoa que não se sente dona da razão, a pessoa que está aberta a aprender, e a pessoa que tem a disponibilidade de conhecer a realidade como ela tem uma chance de acertar mais rápido do que as outras. Eu acho que o ciclo de sucesso ele pode ser mais longo ou menos. Acho que aquela pessoa vai dar certo, mas com uma curva de aprendizado que a gente não pode arcar. Eu não posso esperar que ele demore 5 anos para fazer o meu serviço dar certo. Eu preciso que ele faça isso em 1 ano, em 2 anos. Né? Então, acho que essa curva de aprendizado vai ficar muito longa e a gente não tem tempo para entregar melhor daqui a 5 anos. A gente tem que entregar melhor nas próximas 24 horas. E acho que é importantíssimo isso que a Tarsila falou agora, que é a dimensão do tempo. O tempo no setor privado e no setor público é completamente diferente. Mas nos dois existe o que é urgente, o que é emergente e o que é importante. E uma das coisas que o gestor tem que saber fazer é diferenciar o isso do aquilo e do aquilo outro. Se você não der conta de fazer isso, você precisa comprar um óculos melhorzinho. Muito bom. Antes da gente ir para perguntas do direto do corredor, que é a pergunta que a nossa audiência manda para a gente, Tarsila, antes da gente começar aqui, você falou de uma pesquisa do Sebex, Sim. Que falou dos gargalos que os gestores se autodeclararam em termos de conhecimento. Vamos trazer esses números aqui para eles? Vamos. Eu Está com estou ele aí? aqui com a publicação. O Atlas Sebex é uma publicação do colégio, que é uma publicação bianual, em que é enviado para todos os gestores do Brasil, sejam eles públicos ou privados, um questionário. O último agora foram 43 perguntas sobre a dimensão do perfil do gestor, sobre a dimensão do tamanho do serviço ou da operação que ele está gerenciando, e sobre as dificuldades, os gargalos de aprendizado, as agendas que ele tem. Esse aqui que eu vou falar para vocês são os dados de 2021, a gente está lançando agora no próximo mês os novos dados. E Quando sair esse episódio já vai ter lançado, então já está disponível aí para você, né? Fica disponível no site do Sebex, vai né? ficar disponível no site então do já Sebex. Pode baixar. E a gente traz aqui, destaca aqui para dividir com vocês sobre a autoavaliação do gestor, quais foram os principais gargalos e dificuldades que eles apontam. Então, um deles é a transformação digital. Está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, todos esses skills, essas habilidades e essas necessidades de adaptação para a transformação digital. As fragilidades do sistema, eles também trazem este desafio. A saúde mental.
A saúde mental. Eu arrisco dizer que para a próxima edição, saúde mental vai ter entrado aí numa outra dimensão, porque a saúde mental, quando a gente põe a pessoa no centro e a gente traz a saúde mental, a gente está dizendo que a saúde mental do meu colaborador tem uma relação direta com a minha gestão, com a minha capacidade de liderar. Faz todo sentido. E com a minha saúde mental também, né? Exatamente. Exatamente. A gestão financeira. E os custos da saúde, esses são os top 5. Se você quiser conhecer os demais, vai lá no nosso site que tem toda a publicação. Dá um recadinho, dá um recadinho. Tá, vamos lá. Quer conhecer a nossa publicação, o Atlas Sebex, vai lá no nosso site www.sebex.org.br que você vai ter toda a publicação do primeiro Atlas Sebex. E no próximo mês você vai ter já disponível os dados atualizados dessa pesquisa, que é um grande censo do gestor de saúde no Brasil. Perfeito. Então agora a gente vai direto para o corredor. Voltando aqui para o direto do corredor, aqui com as perguntas da nossa audiência, uma delas já foi respondida naturalmente no nosso bate-papo, que é o perfil ideal de um gestor de alta performance na saúde, né? A gente já passou por isso aqui em mais de uma das perguntas e das falas. E agora uma pergunta anônima. Eu gosto quando vem pergunta anônima, porque a pessoa não quer se expor porque ela tem uma ferida um pouco maior para falar, né? Essa pessoa anônima perguntou quais os principais desafios dos gestores para manter as equipes de saúde engajadas e motivadas. Eles estão cientes desses desafios? Estão capacitados para resolver? Dá para entender porque a pessoa não quis se expor. Sim. Vamos, Tassira. Vamos lá. A liderança exige de nós um exercício diário, exige um aprendizado também e o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, se eu só puder dar uma resposta, a resposta é não estamos preparados. A gente precisa se preparar a cada momento para isso. Certo. E cada equipe e cada pessoa exige de nós um comportamento de líder diferente. Certo. Não adianta a gente ter uma receita. Eu sou um líder que age assim, 5 passos, e achar que vai funcionar para todo o liderado. Não. Então, a liderança exige uma dedicação e uma capacidade de você conhecer o seu liderado e adaptar às necessidades dele, porque a sua entrega e o seu sucesso está diretamente relacionado ao sucesso do seu colaborador. Então, e como a gente estava falando de saúde mental, a minha habilidade de liderar e a minha capacidade de liderar melhor está diretamente relacionado com a saúde mental do meu liderado. Então, se estamos nesse momento vivendo tantos problemas com saúde mental, eu traria para a minha empresa maior atenção ao desenvolvimento da liderança e a capacidade de observar e de adaptar a minha liderança ao meu liderado. Perfeito. Eu acho que a gente volta para aquilo que a Tassira falou logo no começo. Você tem que estar preocupado com as pessoas que trabalham, porque são pessoas que trabalham, né? Não são robozinhos, ainda bem. E aí tem aquela questão do como eu vou fazer para que a pessoa continue sendo mais importante do que a inteligência artificial. Uhum. Outro dia alguém me falou que conversou com o bot até perceber que aquilo não era uma pessoa. Então, isso é complicado, porque a gente tem que ter alguma coisa além, né? Exato. E aí, com isso, vem a questão da saúde mental, sem dúvida, porque as grandes palavras hoje em dia é bullying, é conflito, e as pessoas são, de fato, diferentes. Então, tem gente que adora que diga assim, a Tassira é a melhor de todas. E tem Tassiras que vão falar, não, pelo amor de Deus, me deixa sossegado aqui. Não me exponha, porque o povo vai ficar olhando. Então, isso é uma outra coisa, é perceber a individualidade de cada um. E a última coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que, assim, todo mundo gosta de ser reconhecido e identificado. Então, sabe aquilo não faz mais que obrigação? E tem gente que acha mesmo, quer dizer, oba, hoje ninguém pisou na bola, deu tudo certo, então eu vou embora para casa. Por favor, não. Quer dizer, conversar é importante. Agora, precisa conversar na língua que faça sentido. Uhum. Ou, às vezes, do jeito que faça sentido. Então,
essa coisa do papel interpessoal. Você precisa aprender que não é porque você acha que você administrou bem um conflito e que então você ganhou, você perdeu, ou eu fiz de um jeito que vocês duas ganhassem. Desculpa. É muito difícil os dois lados acharem que ganharam. É muito mais comum os dois lados acharem que perderam. Uhum. Então, e se acharem que perderam, acabou. Não é o que você fala. Tem uma coisa que apareceu na literatura de gestão nos últimos 20, 30 anos, que eu acho que é uma grande confusão das pessoas que confundem o gestor com o líder. Ah, Tem sim. gente que fala que porque você é gestor, você é líder. Não é. Uhum. Tem gente que não sabe o que é liderar. Uhum. Tem gente que sabe direitinho fazer as outras coisas, mas liderar pessoas não. Então, tem que ver qual é o papel que você exerce. Uhum. Confundir gestão com liderança é muito complicado. E muito fácil, né, de fazer. Yes. Gente, assim, esse resumo da ópera aqui do nosso bate-papo, para mim, o que ficou é que a questão técnica se resolve, né? O conhecimento técnico você adquire e que o que a gente precisa desenvolver mesmo é essa habilidade interpessoal, essa capacidade de pensamento crítico, de autoavaliação e de comunicação, de ouvir as pessoas, né? Porque comunicação não é saber só falar, é saber ouvir e agir, reagir a partir do que você ouviu. Então, isso é o que ficou para mim. Eu acho que foi um papo, assim, incrível. Incrível, tem muito a contribuir aqui para o nosso Bastidores da Saúde. E aí eu queria abrir para considerações finais de cada uma das duas, se quiserem deixar uma mensagem, e a gente já vai encerrar, porque já deu. Bom, saúde é uma coisa importantíssima. Cada um tem que cuidar da sua saúde. E o serviço de saúde está lá para quando você precisa ir para o serviço de saúde. Eu acho que é importante a gente perceber isso. Quer dizer, tem um monte de coisas que a gente pode fazer antes de ir para um pronto-socorro. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer, inclusive online, antes de se deslocar e ocupar um lugar numa fila e um lugar que não é seu, que seria de outra pessoa. Para isso, você precisa de informação. Você, gestor, mas cada um de nós como cidadão. Sim. A gente precisa saber o que a gente está fazendo de bom e de menos bom. Adorei o menos bom. Nós somos a transformação que queremos do sistema de saúde. Nós, enquanto liderança, enquanto executivos, enquanto gestores, seja no setor público ou no setor privado, precisamos reconhecer que a mudança está na atitude, na nossa atitude de negociar, de fazer acontecer, de rever o nosso processo de trabalho a cada dia. Então, o meu convite é que a gente precisa revisitar o conceito de saúde e passar a tomar as nossas decisões enquanto sistema de saúde baseado no que é saúde, não no que é doença. Se a gente não mudar o nosso foco de tomada de decisão, a gente não muda nada. Por que a gente trabalha toda a nossa decisão em doença crônica e não em saúde crônica? Né? Por que a gente não muda a forma de ver? Vai mudar completamente os nossos indicadores e o nosso foco de investimento. E, aliado a isso, avaliar o nosso papel, avaliar o impacto da nossa tomada de decisão no gerir, na mudança e na circulação de todo o sistema de saúde. Então, a gente precisa se responsabilizar por essa mudança, porque não existe mocinho e bandido. Neste momento em que a gente está procurando um culpado, a gente não vai encontrar. A gente precisa repactuar o que a gente quer enquanto sistema de saúde no Brasil. Perfeito, gente. Muito obrigada. Mais um episódio do Bastidores da Saúde finalizado com sucesso. Esse aqui é um videocast idealizado pela MV, produzido em uma parceria de conteúdo com a agência Sense e tem como objetivo trazer essas discussões tão ricas quanto que a gente teve aqui hoje para você tomar suas decisões, para você ser munido de informação relevante, informação importante que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Gente, mais uma vez, muito obrigada.
pela presença de vocês. E você que está aqui, siga a gente, siga MV nas redes sociais, no blog. Tem muito conteúdo para você por lá. Tchau!